pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Linha do Código. E hoje eu e o Chico estamos aqui com dois desenvolvedores, né, Chico? Boa tarde, pessoal, estamos aqui com esses dois gênios aqui que vai falar para nós um pouco. Eles são desenvolvedores do Duolingo e eles vão nos apresentar hoje uma extensão, não é? Uma extensão. Exatamente. E fale mais sobre essa extensão, o que é, qual o nome. Literalmente, o Duolingo ele tem uma linha de código própria dele, certo? A gente queria introduzir uma extensão nele, uma linha de código diferente. O que seria? Basicamente, o que você busca no Duolingo quando você vai fazer o Duolingo? A gente busca estudar, né, inglês, com atividades intuitivas. Sim, você busca ali aprender o inglês ali, mas qual a sua finalidade do inglês que você busca? Pra que você queria o inglês na sua vida? Essa é a pergunta. Pra usar no ambiente profissional, até porque o inglês é muito necessário hoje em dia para trabalhar. Então, a gente observou isso, que pessoas não estudam inglês pelo mesmo motivo. Então, a nossa extensão vem com base nisso, resolver esse problema. Utilizando o IA, a gente vai entender quais os motivos que a pessoa quer aprender o inglês e vai focar o estudo dela naquela direção dela. Por meio de algumas perguntas ali, a gente introduziu algum formulário que ali teriam perguntas com pesos. Tipo, você vai ter perguntas ali totalmente... você pode falar assim, não, são perguntas iguais, mas não. São perguntas que contêm pesos ali, que vai direcionar você ao inglês profissional que você quer. Seja TI, seja um inglês para outra área. SA entenderia. Entendi. Isso é interessante, né, Chico? Até porque a nossa área que se trata de programação, na área de TI, onde o inglês ele é muito necessário. Sim. E muitas pessoas aí querem ser programadores e pensam que é só você aprender a programar. Você não sabe, você não manja de inglês, só que o inglês está enraizado nas próprias linguagens de programação, não é isso? Sendo muito técnico, o inglês basicamente está enraizado muito no técnico de informática, em alguns cursos ali, como engenharia de software também. O inglês basicamente está no mundo todo. Hoje em dia. São muitas palavras específicas, né? Porque não é igual o inglês tradicional, que fala algumas partes assim. Entendi. E vocês trouxeram alguma apresentação pra gente hoje sobre essa nova extensão? Sim. Você pode falar? A gente trouxe um slide aqui, ó, falando o que é o Learning Code? Eu acho que a gente já discutiu até, que é o Learning Code, eu acredito que... Eu acho que todo mundo conseguiu que... Basicamente foi o que a gente acabou de falar agora. Foi basicamente uma IA que vai fazer perguntas para você, tipo um formulário mesmo com peso de perguntas, que vai introduzir o seu inglês. Se você quer um inglês mais técnico, se você quer um inglês para a área da saúde, para outras áreas ali. O inglês ali para o técnico informático. Bom, pessoal, agora a gente vai para outro ambiente do Senac que acompanha a gente. Boa tarde, gente. Continuando aqui agora em um espaço externo do Senac. Nós trouxemos nossos programadores aqui para continuar essa conversa que estava interessante, né, Chico? Sempre. E você tem alguma dúvida, Chico? Não, vou deixar você com... Então, eu gostaria de saber de vocês qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram no desenvolvimento dessa extensão. Pra mim, uma parte que eu acho particularmente muito difícil é a análise de requisitos. Essa parte de toda a documentação do programa, pra mim, é uma das partes mais difíceis que tem. O que seria essa análise de requisitos? Como assim? Sim, é toda a documentação do que o nosso aplicativo, né, o Duolingo, que é a nossa plataforma Learning Code, ia fazer, como as funcionalidades nele. A gente tem dois tipos de funcionalidades. Os requisitos funcionais e não funcionais. Os funcionais, basicamente, são os requisitos que o usuário ele consegue ali gesticular. O Duolingo mesmo. A pessoa, ela consegue lá colocar o seu e-mail ali, ela consegue ali ter uma... Pode falar. Então, eu acredito que seja que o usuário tem acesso, né? Isso é o que ele consegue interagir. Consegue interagir com a plataforma. Exatamente. Aquela interface ali que o usuário consegue ver do Duolingo, que ele consegue colocar o seu e-mail, consegue acessar seu usuário, consegue ter ali. Esses são os funcionais. Sim, são os funcionais. E o que seriam os não funcionais? Os não funcionais
são as características que o programa vai ter. Por exemplo, o desempenho dele, isso daí tudo é requisitado pelo cliente que pede pra gente o programa. Qual que vai ser mais ou menos o desempenho que esse programa vai ter, qual que vai ser a usabilidade dele, como que ele vai ser modelado para que o usuário consiga bater o olho e entender o que ele faz. A compatibilidade dele para celular pode ser diferente para computador, isso tudo é um requisito não funcional, coisa que o usuário não consegue ver de cara. Para que isso serviria diretamente? Como que eu explico? Se não tivesse isso, por que isso por que precisa? Por que precisa desses requisitos? Essa documentação ela é essencial para que a gente tenha um norte de como vai ser feito o programa. Sem essa documentação, a gente poderia fazer um programa que não corresponde com as expectativas do cliente. Eu poderia complementar uma coisa também, é a Netflix, já acessou a Netflix? Sim, claro. Às vezes ali você acessa a Netflix ali com a sua conta de e-mail, certo? Aquilo ali é os requisitos funcionais, é o que o usuário consegue ver. Os não funcionais é que ele não consegue ver. Vamos citar uma coisa ali, a segurança ali da Netflix. A gente sabe que na Netflix tem vários servidores gesticulando tudo para não ter aqui a queda do site, certo? E ali a gente tem ali aquela segurança ali das senhas. Criptografia, exatamente. Aí a gente tem a criptografia ali das senhas e tudo. Isso é o que o usuário não consegue ver, mas ali está sendo totalmente no aplicativo. Outro exemplo bom que você falou sobre o login. Sim, o login é um requisito funcional, mas ele também, uma parte desse login é a comunicação com o banco de dados. Essa comunicação é um requisito não funcional. Então é um requisito funcional que interage com o requisito não funcional. Os dois requisitos em uma coisa só. Interessante. E aí, galera da produção, vocês têm alguma pergunta para os nossos desenvolvedores? O aplicativo funciona offline ou só com internet? Por quê? Basicamente, o Duolingo, que seria a nossa plataforma que a gente implementar o Unicode, ele funciona online. Tanto, propriamente, todos os aplicativos hoje em dia, eles funcionam online. Tem alguns ali também offline, mas o Duolingo, basicamente, ele funciona online. E você Eu queria... Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, galera do chat. Boa tarde. Eu queria saber de onde que veio a ideia. Pô, você estava parado lá um dia, eu queria saber de onde saiu a ideia mesmo. A ideia vem muito da admiração pelo aplicativo do Duolingo. Muitos aqui acredito que já têm usado, mas o estudo dele, quando eu usei, eu senti ele meio engessado, onde eu estava aprendendo coisas que ou eu já sabia, ou coisas que para mim não seriam tão irrelevantes. Então eu imaginei essa ideia de como que poderia ter um estudo mais focado para a minha pessoa. Entendi. E discutindo isso com o meu colega Gabriel, a gente chegou nessa ideia. Eu acho que é algo pro dia a dia dele. Sim, o dia a dia dele, né? O perfil dele, igual às vezes você. Às vezes você vai fazer ali um curso ali de saúde e tudo, você quer ali um inglês para esse curso. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Não, de nada. A gente que agradece. Eu agradeço por ter esse tempo disponibilizar pra gente. Galera, então é isso. Você tem algo a dizer, Chico? A gente quer muito agradecer ao Senac, né, que pôde disponibilizar para a gente poder ter a presença desses dois gênios aqui. Obrigado, Senac. Obrigado. E que cada vez tenha mais.